Olá, muito boa noite. Muita gente vive naquele eterno dilema como conciliar o lado pessoal com o lado profissional. Será que vale a pena separar as duas coisas? Ou é melhor tentar conviver bem com esse conflito de uma forma integrada? Nós vamos receber dois especialistas para conversar sobre como esse equilíbrio é importante e saudável para a carreira e para a qualidade de vida. A gente traz também uma reportagem sobre as novas farmácias. Para incrementar o faturamento, elas apostam em um novo modelo de negócio, um mix diversificado de produtos e serviços. Então, seja bem-vindo ao Paraíba SA, seu programa de economia, mercado, negócios e empreendedorismo, que começa agora. Nos tempos globalizados e ultraconectados de hoje, dá mesmo para separar a vida pessoal da profissional? Aliás, separar as duas coisas pode até ser um equívoco. A saída talvez seja trabalhar tudo isso de forma conjunta e integrada. Este é o tema do Paraíba SA de hoje, o equilíbrio e o limite entre a vida pessoal e a carreira. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a coach de carreira Mônica Costa e o psicólogo Ricardo Faria. Sejam muito bem-vindos. Mônica, que bom que você finalmente conseguiu vir aqui no programa. Estou muito feliz de estar aqui, principalmente para debater um tema, né, que combina tanto com a minha vida. Eu acho que pode todo mundo, né, Mônica? Hoje sim. E aí, Mônica, como é que a gente separa essas duas coisas? Eu vou começar a entrevista com você. Ok. Eu sugiro compartimentar, tá? Hoje a rotina de trabalho e também as demandas pessoais, né, elas ocupam um tempo muito grande. Eu sempre costumo utilizar uma frase que eu aprendi e falo muito nos cursos e nas palestras que eu ministro, que é a falta de tempo é a desculpa dos que não têm tempo por falta de método. Então, resumindo, para você administrar com equilíbrio sua vida pessoal e sua vida profissional, especialmente as mulheres, tá? Porque, como você sabe, André, nós temos as responsabilidades, não que os pais não assumam essas responsabilidades hoje também, mas eu acho que a responsabilidade da mãe, a cobrança social em relação à mãe, ainda é maior. Embora nós vivamos hoje novas configurações de família. Eu acho isso ótimo, mas independente das novas configurações, sempre tem alguém que assume um papel que exige um maior tempo, especialmente se tratar de crianças, tá? Então, assim, é preciso que você tenha esse equilíbrio, busque, e eu encontrei no método o encontro desse equilíbrio, justamente utilizando essa frase. É você inserir nas suas práticas diárias muita disciplina. E, Ricardo, por que é tão difícil encontrar essa disciplina e encontrar esse método que a Mônica está dizendo? Qual o elemento que você acredita que seja um entrave realmente das pessoas conseguirem encontrar esse limite? Andréia, eu acho que a modernidade em si, ela trouxe um conteúdo muito grande de informações que a gente precisa lidar no nosso dia a dia. Então, o que é que acontece hoje, né? Você tem ferramentas de última geração como mídias sociais, você tem o WhatsApp que te incomoda a qualquer momento, né? Eu, na minha prática em psicologia, eu preciso do telefone, eu preciso do WhatsApp, os pacientes tentam fazer essa comunicação fora do momento de atendimento normal. Então, de alguma forma, eu tenho que ponderar como é que eu uso esse meu tempo com relação a isso tudo, né? Então, eu tenho o WhatsApp, por exemplo, como uma ferramenta apenas de troca de recados com os meus pacientes. Eu não posso, por exemplo, fazer atendimento pelo WhatsApp, né? O nosso conselho, a gente precisa de uma autorização especial para fazer um atendimento eventual com algum paciente que esteja em viagem, alguma coisa assim. Mas na nossa profissão, a gente precisa saber lidar com isso, né? Então, muitas vezes você sai do trabalho para casa e quando chega em casa o telefone toca em função de uma demanda que aconteceu no consultório naquele dia. O que fazer com isso? Mas foi ótimo você tocar nesse assunto das redes sociais, que aí eu estou olhando com outro olhar. Não estou olhando o olhar de quem demanda esse não limite, mas sim de quem faz. Por exemplo, nas redes sociais a gente vê essa mistura do lado pessoal, do lado profissional, na mesma pessoa. Isso é prejudicial de alguma forma? É prejudicial se isso te domina, né?
Se você se obriga, por exemplo, a responder mensagens todas as vezes que elas chegam. Se você não controla a forma como você interage com essa mídia social. Então você dizer, não, eu tenho que estar olhando as mídias sociais todas as horas. Tem pessoas que dirigem, né, utilizando o telefone. Eu não sei se tem alguma aqui que faz isso. Né? Jamais, nunca. Mas aí me permita até aproveitar a sua deixa, Ricardo, para dizer, você disse, eu utilizo o WhatsApp apenas para recados. Isso. Você não falou isso? Isso. Então veja que ele desenvolveu de maneira espontânea um método. Isso. Certo? Eu utilizo apenas para recados. Então, por isso que eu acredito que para você equilibrar esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional, ou você realmente estabelece métodos, vamos comparar a dificuldade de estabelecer método, é a mesma dificuldade que o sujeito tem de seguir um condicionamento físico. Tá? Se você sentar com algum colega, é comum os colegas falarem, puxa, olha, é uma dificuldade para a academia, não encontro tempo, né? Tá difícil. E a gente sabe que a gente precisa treinar, fazer um condicionamento físico, para a gente ter essa saúde, esse equilíbrio também. Então, assim, qualquer método, qualquer um, vai exigir da pessoa um esforço. Mas você pode observar que todos os grandes profissionais do mundo, presentes e na história, eles tinham uma característica em comum. Claro que eu acredito que eles vacilavam muito como a gente vacila, entendeu? Porque a gente não segue uma linha, né, tão linear, ao ponto da gente nunca, tipo assim, hoje eu não fui para academia ainda. Eu gosto de ir para academia às 6 horas da manhã, mas hoje não deu, porque eu me comprometi em vir para o programa. Tá? Então, assim, são escolhas que você faz, claro. E essas escolhas fogem ao seu método, mas elas não podem ser... a regra. A regra, entendeu? A regra, porque os grandes profissionais, as pessoas que conseguem se sobressair no mercado, elas são muito disciplinadas. A gente vai falar sobre método e disciplina, mas eu quero tocar no assunto que você já começou a falar, que é sobre elas, né? Para algumas mulheres que são mães, esse é um desafio mais aparente. Não que seja uma regra, mas a gente sabe que a pressão social em cima delas é muito maior. Elas precisam gerir a casa, a educação dos filhos e também a carreira. Vamos conferir como elas tentam administrar tantas atividades. Praticamente todas as manhãs são assim. Thalissa ajuda os filhos de 6 e 9 anos a realizarem as tarefas do colégio. A dupla estuda à tarde e ela também é responsável por levar os pequenos para a escola. A rotina dela é complicada, já que concilia o papel de mãe com o de farmacêutica e bioquímica, empresária e estudante. É uma rotina bem tumultuada, mas que eu já estou acostumada. E que quando eu estou sem ela, eu parece que fico perdida, né? Eu só sei viver assim, nessa rotina tumultuada mesmo. Thalissa explica que para conseguir realizar todas as atividades é preciso organização. Ela separa tudo o que vai precisar no dia e já anda com várias bolsas no carro. A dica principal é fazer um cronograma dos horários dos pequenos para adaptar as atividades dela. Eu tenho que me programar completamente em relação aos horários deles, sabendo que eu vou ter que levar na escola, que eu vou ter que buscar, que eu vou ter que deixar, se for em inglês, que eu vou ter que deixar em aula extra ou qualquer coisa assim. Então, meus horários de trabalho funcionam nos intervalos que eu não tenho que estar com eles. Com Marli não é diferente. Ela que é jornalista, assessora de comunicação, empresária. Nunca teve horário fixo de trabalho. Mas como fazer para conciliar os cuidados com o filho com o retorno à rotina de trabalho? Bem, a dica de Marli, que teve que voltar a trabalhar quando o Benjamin tinha apenas 3 meses, é organização. Você conseguir organizar seu dia, sua rotina, seus horários, para que você consiga conciliar essas duas atividades que são tão importantes. A maternidade, que depende, né, de uma responsabilidade, né, da mãe, da figura materna, mas também a vida profissional, né, as mulheres que querem continuar conciliando essas duas grandes atividades precisam também um pouco dessa organização. Com o marido não é diferente, ela reforça que não pode deixar o casamento de lado e para isso é preciso encontrar tempo também para namorar. E é aí que entra o papel dos familiares. Às vezes é um parente, é uma amiga, né? É a mãe da mãe que possa também contribuir, porque sozinha eu acho que as mulheres não conseguem. Para Marli é importante ainda que os empregadores estejam cientes das necessidades das funcionárias e que sejam mais maleáveis quanto a isto. Apesar das dificuldades e do tempo curto,
As duas mães conseguem realizar todas as atividades com maestria. Para elas, estar fora do mercado de trabalho não é uma opção. A gente viu aí boas dicas da Marli e da Thalissa, né, que tentam conseguir administrar toda essa rotina de mãe e profissional. Mas, Mônica, eu queria, você começou a falar no início do programa, a mulher, ela também tem uma característica, ela é meio esponja dos problemas das outras pessoas. Isso também pode prejudicar um pouco, né? Sem dúvidas, porque quando você não consegue manter esse equilíbrio, é natural que você adoeça, né? E a doença, ela sempre é global. Ela é psicológica, ela é física, tá? Quando o indivíduo adoece, ele adoece globalmente, integralmente, exatamente. Agora, interessante, falando da mulher, né? Eu lembro de uma experiência que aconteceu comigo. Assim que eu iniciei, eu sou consultora de empresas. Então, assim que eu iniciei minha vida profissional nessa área e começou a surgirem demandas interessantes, eu comecei a ficar em conflito. Porque eu sou casada, eu tenho filhos. Na época, meus filhos eram adolescentes. E aí, uma pessoa da minha família viu que eu estava louca, sem conseguir dar conta de nada, e falou assim: Mônica, eu vou te dar um conselho. Você está igual a pato. Sabe? Pato anda, nada e voa, né? Mas anda mal, ele voa tenta mal tudo isso. E nada mal. Tudo e não consegue faz fazer nada direito. Você está igual a pato. Aí eu falei: mas o que é que eu vou fazer para dar conta da minha vida? Ele falou: terceirize. Tá? Porque tem certas economias, porque a mulher, ela também tem essa cobrança de ser econômica, né? E também ela tem a cobrança de ser a hipermulher. Se você não for uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa amiga, uma boa profissional, você se sente cobrada e frustrada. Então, assim, você precisa ter um foco. Você precisa entender que você não vai conseguir, se você não terceirizar, dar conta de todas as áreas da sua vida. Eu falei: quer dizer que eu vou ter que pagar? Você quer dizer isso? Você vai ter que pagar. Então, foi aí que eu comecei a terceirizar, colocar pessoas para fazerem parte da minha vida, que me ajudaram a, por exemplo, educar meus filhos, entendeu? Pegar não filho educar, na mas escola, cuidar. sim. Exatamente. Então, eu comecei, hoje eu tenho essa equipe que me auxilia, porque mesmo hoje... eu tenho certeza que é uma equipe maravilhosa, maravilhosa. Né? Uma equipe de uma super mulher. Ah, pois é, porque você não consegue, se você for um profissional bem-sucedido, certamente você tem alguém, você tem pessoas que trabalham junto com você para que esse sucesso aconteça. A gente não consegue ter sucesso sozinha. Ricardo, Mônica está falando aqui que ela conseguiu um método, ela terceirizou. Existem outros exercícios concretos que a mulher ou o homem, aí, no caso de quem precisa conciliar isso, algum exercício para conseguir fazer esse equilíbrio de forma saudável? Método tem tudo a ver com planejamento, né? Então, a gente precisa entender que na nossa vida cotidiana tudo tem que ter planejamento, né? E eu sei que a temática foge um pouco, né? Mas a gente precisa colocar em caixinhas, né, aquilo que a gente faz, né? Não é que a gente vai deixar de integrar tudo isso, né? Isso está integrado, mas em casa eu preciso também, nesses novos modelos familiares, eu preciso, como marido, também entender que a minha esposa, ela não é essa máquina, né? Essa máquina que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né? Que precisa, às vezes, trabalhar 4, 5 expedientes por dia, né? Então, o homem, ele precisa também participar desse processo, né? Então, não há problema nenhum em assumir na televisão que eu lavo pratos, né? Não há problema nenhum assumir que eu forro a cama quando levanto, né? Então, dentro de casa também tem que haver esse processo de parceria. Existem métodos para isso? Existem métodos para isso. Eu preciso treinar a minha mente para deixar algumas coisas do trabalho no trabalho. Nem tudo pode ir para casa. É impossível você ir para casa e levar e não levar nada. Você sempre leva alguma coisa. Mas você tem que deixar a maioria das coisas do trabalho no trabalho. Que não seja um trabalho prático, mas às vezes é até um sentimento que aconteceu lá no trabalho, a gente acaba levando para casa. Mas eu vou pedir licença para vocês, nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta a falar sobre como equilibrar a vida pessoal da profissional. Eu volto já.